Muito bem, pessoal. Salve, salve. Boa noite, bom dia, boa tarde. Depende da hora em que você estiver revendo esse nosso vídeo. Na aula de hoje, nós vamos tratar da resolução de questões envolvendo equilíbrio de translação e rotação. Eu sou o professor Luciano Adler e daqui a pouquinho a gente já volta com a correção. É rapidinho. Muito bem, pessoal, rapidinho já estamos de volta e o tema já aparece aí para você. Qual é o tema? São exercícios de translação, rotação e as condições de equilíbrio. Muito bem? Então vejamos lá qual é o nosso primeiro exercício de hoje. Considere a situação física da imagem 1. Bom, nossa imagem 1 está aqui à nossa direita. Carina, que é um observador inercial e em repouso relativo ao solo, observa a movimentação de um helicóptero. Nessa condição, então, responda e explique em termos físicos. Primeiro, quais os possíveis movimentos que Carina poderia observar? Segundo, como se pode diferenciar rotação de translação? Então, vejamos lá. Então, vamos simular o que pode ser observado nessa condição por Carina, nossa observadora, observador inercial, como foi suposto. Muito bem? Então, veja lá. Todo referencial, a gente, para trabalhar com ele de maneira efetiva, nós associamos a esse referencial um sistema de coordenadas. Nesse caso, um sistema de coordenadas cartesianas. Então, estão aqui eixo x e y. Eu poderia ter também o eixo z. Mas para simplificar, já que será um movimento plano nesse ponto de observação, vou usar apenas x e y. Muito bem? Aqui está o nosso objeto, que é o helicóptero. Então, vamos fixar lá no helicóptero um segundo sistema de referência, né? Aqui no centro de massa do helicóptero, ou centro de gravidade, supondo que ele seja homogêneo, teremos lá um sistema de eixos auxiliar, x' e y'. Então, esse sistema linha está fixo ao helicóptero e o sistema XY fixo à Terra. Muito bem? Então, vamos lá colocar o helicóptero em movimento. Então, veja aí a sequência de movimentos que ele executa. Percebeu? Então, veja lá. O centro de massa, o centro de gravidade do helicóptero, descreveu a linha ABC. Perfeito? Então, essa é a trajetória de quem? Do ponto, centro de massa do helicóptero. Ao chegar ao ponto C, o que aconteceu? O helicóptero, o corpo rígido do helicóptero, sofreu um movimento ao redor do ponto C. Perfeito? Então, nesse caso, quais são os elementos que vão indicar os movimentos que Carina poderia observar? Primeiro deles, translação retilínea do centro de gravidade do helicóptero. Translação é o movimento típico de uma partícula, nesse caso, do centro de gravidade do nosso helicóptero. Segundo, translação curvilínea do centro de gravidade do helicóptero, aquele trecho curvo BC descrito pelo centro de gravidade. Então, o centro de gravidade é um ponto. Movimento típico de um ponto é uma translação. E, finalmente, o helicóptero como um todo descreveu um movimento em torno do eixo imaginário que passa pelo centro de gravidade. Ele girou em torno desse ponto. Nesse caso, quando um corpo efetua esse tipo de movimento, chamamos o movimento de rotação. Muito bem? E na segunda perguntinha, como diferenciar então esses dois do ponto de vista físico? Vejamos lá. Translação do corpo extenso. Bom, nesse caso, o que caracterizou a translação? Quem vai caracterizar a translação é exatamente a posição relativa dos eixos de referência. Repare que tanto na translação retilínea quanto no segundo trecho, translação curvilínea, nos dois trechos, os eixos x' e y', que estão fixos ao helicóptero, se tivesse o eixo z, seria z', não é? Eles permaneceram durante todo o tempo paralelos aos eixos x e y, fixos à Terra, não é? Então, nesse caso, temos translação. Para ver rotação, o que vai acontecer? Os eixos fixos ao corpo, que rotaciona, não se mantêm mais paralelos aos seus correspondentes,
que estão fixos no referencial inercial adotado. Nesse caso, a Terra. Viu lá? Então, naquela animação que nós fizemos, no segundo momento em que há rotação, os eixos x' e y', eles não ficam mais paralelos aos eixos x e y do referencial fixo à Terra. Então é assim que fisicamente a gente diferencia translação de rotação. Para finalizar então, lembra aí, translação, seja retilínea ou curvilínea, nessa situação que acontece, o sistema de eixos fixos ao corpo permanece paralelo aos correspondentes que estão fixos no referencial Terra. Havendo, então, mudança de direção dos eixos x' e y', em relação a x e y, haverá rotação. Perfeito? Vamos lá, então, para a sequência. Nosso segundo exercício de hoje é o seguinte. Uma fábrica de automóveis desenvolveu um modelo, que aparece aqui na nossa imagem, cujo peso é 13,69 kN e cuja distância entre os eixos está esquematizada na imagem 1. Então, vê lá, aqui na imagem 1 temos lá, do centro de gravidade ou centro de massa do automóvel ao eixo traseiro, 1.380 milímetros. Desse ponto ao eixo dianteiro, 1.373. Considerando-se que o automóvel está em equilíbrio, calcule os valores das forças de reação F1 e F2, aqui indicadas, veja lá na figura, que o piso horizontal exerce nos pneus, certinho? Então essas são as forças de reação que o chão faz nos pneus. A gente poderia chamá-las de força de reação normal. Aqui poderiam ser N1 e N2. Né? Nesse caso, estamos chamando de F1 e F2. Perfeito? Então, se há equilíbrio, temos que respeitar as duas condições de equilíbrio, de translação e de rotação. Começando da primeira. Qual é a condição para o equilíbrio de translação? Qual é? Força resultante igual a zero. Ou seja, a resultante de todas as forças intervenientes no corpo deve ser zero. Aqui, nesse caso, são apenas três, F1, F2 e peso. Portanto, podemos escrever o quê? Que a soma das três é zero. Mas note lá, aqui é uma equação vetorial, certo? O que ocorre de particular com esses três vetores? Eles estão na direção y, 2 para cima e 1 para baixo. Né? Vetores que representam essas forças. Portanto, a gente pode simplificar essa equação vetorial escrevendo somente que força resultante na direção y é zero. Caso tivéssemos forças na direção x, elas deveriam ser incluídas numa condição a mais. Força resultante na direção x igual a zero também. Não é o caso aqui. Perfeito? Então, usando os sinais para diferenciar o sentido das forças, teremos lá F1 mais F2 menos P igual a zero. F1 e F2 positivas porque apontam para cima, sentido positivo do eixo Y. E o peso, obviamente, sentido contrário, negativo. Perfeito? Quem nós conhecemos aqui? Apenas o valor de P. Então, veja lá, substituindo, teremos então F1 mais F2 menos, o peso foi dado em quilonewtons, 13,69. Isso deve ser igual a zero. Teremos então uma primeira equaçãozinha, né? F1 mais F2 igual a 13,69 kN. Note que não podemos resolver, né, o problema ainda. Temos duas incógnitas e apenas uma equação. Como obter, então, uma segunda equação? Usando a segunda condição de equilíbrio. Agora, equilíbrio de rotação. Então, veja lá. Equilíbrio de rotação, qual é a condição? Lembra? Se não temos aceleração angular, o torque resultante é zero. Então, podemos escrever lá, ó, torque resultante igual a zero. Mas cuidado, torque, assim como força, é uma grandeza a rigor vetorial. E nesse caso, o torque, para ser calculado, ele deve ser calculado em relação a um determinado ponto de referência, não é? Então, nós podemos escolher algum ponto a nosso critério para calcularmos os torques das forças. Nesse caso aqui, por exemplo, um ponto interessante é o centro de gravidade ou centro de massa do automóvel, que eu chamei aqui de CG. Perfeito? Por quê? Para calcularmos torques, precisamos dos braços desses torques, distâncias, não é? Da linha de ação da força até o ponto de referência.
E aqui veja, linha de ação da força 2, linha de ação da força 1 e temos as distâncias em relação ao centro de gravidade. Por isso ele é um ponto favorável para que nós calculemos os torques aqui. Mas lembre-se, esse resultado tem que ser zero em relação a qualquer ponto de referência. Significa que eu poderia usar, por exemplo, esse ponto, contato da roda traseira com o chão, não é? Eu tenho as distâncias aqui que eu posso usar. Também poderia usar para calcular a condição de torque resultante igual a zero, o ponto que está separando a roda dianteira do chão. Também teria as distâncias necessárias para o cálculo. Perfeito? Então você escolhe o ponto conforme a conveniência, não é? Muito bem, assim sendo, teremos lá. Quantas forças? 3. Então teremos a princípio 3 torques. Torque da força 1 mais torque da força 2 mais torque do peso. Agora, muito cuidado, não é? Para calcularmos os torques, precisamos dos módulos das forças, precisamos dos braços e do sinal que determina o sentido do torque, conforme horário ou anti-horário, usando a convenção angular, a mesma da matemática, não é? Ângulo positivo, sentido anti-horário. Ângulo negativo, sentido horário. Perfeito? Lembrando disso, você resolve facinho. Outro detalhe. Veja lá o que vai acontecer. Torque do peso. O peso atua no nosso ponto escolhido de referência. Então não tem braço, distância zero. Então eu já sei que o torque do peso, nesse caso, é zero, não é? O que mais que eu tenho que saber? Os sinais. Então veja lá. Sinal do torque da força 1. A força 1, atuando como está, produziria uma rotação do automóvel em torno do centro de gravidade com esse sentido. Imagina lá, você aplica uma força aqui. O que tem de acontecer com a frente do carro? Levantar, girar ao redor do centro de gravidade. Em que sentido? Nesse sentido. Qual é ele? Sentido anti-horário, sentido positivo das medidas angulares. Então, o torque de F1 positivo. E, naturalmente, veja lá, o que vai acontecer com a força 2? Imagine agora que você faça uma força aqui para cima. O que acontece com a traseira do automóvel? Levanta, ou seja, ela gira ao redor do centro de gravidade. Em que sentido? Nesse. Que sentido é esse? Sentido horário. Então, negativo a contagem angular. Perfeito? Então agora basta substituir, não é? Força vezes o seu braço com o sinal correspondente que nós indicamos. Então como é que fica? Vê lá. Torque da força 1, ele é positivo, vai ser F1D1. Torque da força 2, como analisamos, é negativo, F2D2. E torque do peso, zero. Lembra, o peso está atuando no ponto que escolhemos como referência, ou seja, o próprio centro de gravidade. Então não tem D, não tem braço. Distância zero, braço zero, torque zero. Perfeito? Daqui podemos escrever, obviamente, né, transpondo para o segundo membro, que F2D2 igual a F1D1. Substituindo os valores, o que teremos lá? Veja lá. F2 e D2, quem é? F2, D2, D2, 1380. F1 e D1, D1, 1173 milímetros. Perfeito? Então, posso isolar aqui o nosso F2. Fazendo a divisão, 1173 por 1380, encontramos F2, 0,85 F1. Veja que é uma segunda relação, uma segunda equação. Então agora nós temos um sisteminha. Nós já sabemos que a soma das duas, F1 mais F2, pela primeira condição, deve ser igual ao peso, em valor absoluto, 13,69. Né? E sabemos agora que F2 é 0,85 F1. Então, basta substituir, não é mesmo? Então, relação número 2, vamos substituir na 1. E o que fica? Veja lá. A soma delas, 13,69. F2, 0,85 F1. Né? Substituindo, somando, teremos lá. 1 mais 0,85 dá 1,85 F1, igual a 13,69. Isolando o nosso F1, teremos 13,69 dividido por 1,85, 7,40 kN, kilonewtons. Perfeito? Conhecendo-se o F1, sabendo que a soma dela com F2 é 13,69, quanto falta? O valor de F2, né? Vai dar 6,29. Somando os dois valores, 13,69, como tem que ser. Muito bem? Então está aí a solução rigorosa nessa nossa segunda questão de hoje. Perfeito? Vamos adiante? Terceiro exercício. Veja lá.
No sistema da imagem 1, nosso sisteminha aqui, não, um sistema de laboratório, veja lá, nós temos uma haste, temos aqui um suporte, um eixo articulado nesse ponto O e 3 pezinhos lá de metal de laboratório, certo? Peso 1, peso 2, peso 3. Então adote, os pesos dos cilindros de metal 1 e 2 são conhecidos. O peso do cilindro 1, 20 newtons, e do segundo, peso 2, 16 newtons. Perfeito? Peso 3 a gente não conhece. Segunda coisa, N, essa força aqui representada, é a força de reação normal que o suporte S exerce na haste horizontal. Muito bem? Então, com esses dados, o que queremos saber? Considerando-se que a haste dessa imagem está em equilíbrio tanto de translação quanto de rotação, calcule os valores que nós não sabemos. Quem são eles? Força de reação normal, valor da força N, e do peso do objeto 3, P3 desconhecido. Tá bom? Atenção! Eu peço nesse exercício que você empregue o ponto O, que é esse ponto articulado aqui, para o cálculo dos torques. Lembre-se, você tem a liberdade de escolher o ponto de cálculo dos torques. Você poderia escolher o ponto A. Tem todas as distâncias necessárias para os braços dos torques, não é? Poderia escolher esse ponto B lá na extremidade onde está suspenso o peso 3. E poderia escolher esse ponto aqui, né? Onde está suspenso o peso 2. Para qualquer deles, havendo equilíbrio de rotação, o torque resultante é zero. Só que eu peço aqui nesse primeiro exercício que você escolha, use o ponto O. Muito bem? Então vamos adiante. Qual é a primeira condição? Equilíbrio de translação. Então, lembrando, força resultante, zero. Outra vez, assim como no exercício anterior, perceba lá, todas as forças envolvidas no problema têm a direção Y. Normal N tem e os pesos dos 3 objetos também. Embora eu não tenha representado a força peso, a gente sabe que P1 tem essa direção e sentido, P2 essa direção e sentido e P3 essa direção e sentido. Não é? Naturalmente, todos na direção Y. Então, como antes, basta trabalharmos com força resultante na direção Y igual a zero, colocando o respectivo sinalzinho para indicar o sentido das várias forças, das 4 nesse caso. E aí teremos como? Veja lá. N, positivo o sinal de N. Por quê? Porque N aponta para cima, não é? E os 3 pesos, sentido para baixo, então menos P1, menos P2, menos P3, não é? Igual a zero. Quais valores nós conhecemos aqui? Dos 4 nós conhecemos 2, não é? Que são exatamente P1 e P2. Então, substituindo, teremos lá N menos P1, que é 20, menos P2, que é 16, menos P3, que não sabemos, igual a zero. Portanto, temos aí uma primeira equaçãozinha, não é? Equação número 1. Então, transpondo para o lado direito, ó, menos 20 menos 16, vai para o lado direito, mais 36. Teremos, então, força N, valor dela, intensidade, igual peso 3, mais 36 newtons. Perfeito? Primeira equação. Óbvio, precisamos de uma segunda, né, para resolver o nosso sisteminha. Como vamos encontrá-la? Com a segunda condição de equilíbrio. Qual é ela mesmo? Equilíbrio de rotação. Qual é a condição? Torque resultante em relação a um ponto arbitrário deve ser igual a zero. Nesse caso, não é arbitrário porque eu pedi que você calculasse em relação a O. Então, vamos fazer o que o mestre pediu, né? Torque resultante em relação ao ponto O igual a zero. Perfeito? São 4 forças, então teremos que contabilizar 4 torques. Então, veja lá. Torque da primeira força, que é o peso 1, olhando da esquerda para a direita, mais torque da segunda, que é N, mais torque da terceira, que é P2, mais torque da quarta, que é P3. Perfeito? Qual a particularidade que nós temos aqui? Né? Uma dessas forças em relação ao ponto O não exerce torque. Qual delas? Exatamente quem atua no ponto O, que é a força N. Ah, por que não? Porque não tem braço de torque, não é? Distância zero. Então, torque de N eu já sei que é zero. O que mais que eu preciso? Bom, as outras 3 vão exercer torque em relação a O. Preciso do sinal algébrico. Lembre-se, torque é grandeza vetorial a rigor. Não é? Tem que olhar o sinalzinho de cada uma conforme
o torque tenha sentido horário ou anti-horário. Começando do P1. Veja lá, o que P1 faz? Veja bem, em relação a O, se P1 atuar, tende a girar a haste nesse sentido. Então, veja aí, que sentido é esse? Olha lá. Sentido de contagem angular positivo, é o sentido anti-horário, não é? Então, torque do peso 1 será positivo. Torque de N é 0. E o torque dos pesos 2 e 3? É só pensar. Em relação a O, o que acontece quando o peso 1 atua? Ele tende a girar essa haste em que sentido? Veja aí. Em relação a O, nesse sentido, não é? Então, esse sentido é sentido anti-horário, portanto, contagem angular negativa, torque negativo. E o mesmo vai acontecer com o peso 3, veja lá. Peso 3 também produziria um torque negativo. Sabendo agora os sinais, vamos montar a nossa equaçãozinha lá. Quem é o torque de P1? A gente já analisou que é um torque de sinal positivo, não é? Como é que é torque? Intensidade da força vezes o seu braço, né? Distância da linha de ação da força ao ponto de referência. Então, eu vou chamar aqui de P1D1, certo? Depois a gente identifica quanto vale o D1. Mais, torque de N, já analisei, torque de N é 0. Torque do peso 2, vê lá, ó, já analisamos o sinal, torque do peso 2 é negativo, então vou chamar de P2D2, certo? E torque do peso 3, também já analisamos o sinal negativo menos P3D3, perfeito? Agora, muitíssima atenção, porque nós vamos precisar analisar com cuidado os braços de cada uma dessas forças, certo? D1, D2 e D3, perfeito? Então, vejamos lá como fazer. Tá? Então, reproduzindo a condição de equilíbrio, vamos agora olhar a figura com atenção. Tá? Quem vai ser o braço do peso 1? D1. Então, veja lá. A direção em que atua o peso 1 é essa, que eu estou simulando aqui com o mouse. Quem é o ponto de referência? Ponto O. Então, por definição, quem é D1? Braço. Distância do ponto de referência, então vamos lá até chegar onde? Na linha de ação da força. 6 centímetros, não é? Sem dúvida. Quem vai ser D2? Então, agora é para a força 2, que é o peso 2. Então, veja, peso 2 atua nessa direção. Sempre temos que avaliar a distância, o braço até o ponto de referência. Então, vê lá, saindo daqui até chegar no peso 2, na direção dele, qual a distância, qual o braço? 4,5. Perfeito? E o mesmo nós vamos fazer lá com o peso 3. Olha lá a linha de ação dele. Quem é o D3? Distância do ponto de referência até a linha de ação da força peso 3. Né? Então, essa distância toda, ó, 4,5 mais 7,5. Perfeito? Então, substituindo, veja lá o que teremos. Né? Peso 1 é conhecido, vale 20 newtons. D1, como nós analisamos, é 6. Certinho? P2, D2. O peso 2 também é conhecido, 16. D2, como analisamos aqui, ó, 4,5. E P3, D3. Veja lá, quem é D3? Também analisamos. Vai do ponto O até a linha de ação do peso 3. Então, é 4,5 mais 7,5. Agora, fazer a álgebrazinha aí. O que vai resultar? Então, veja lá. Teremos aqui 120, 20 vezes 6, 16 vezes 4,5 dá 72. 120 menos 72, 48. Aqui é 4,5 mais 7,5, 12. Certinho? Então, 48 menos 12, P3 igual a 0. Fazendo a álgebra, P3 vai ser 48 sobre 12, né? Transpondo para cá, né? Passando, dividindo, etc. P3 é 4 newtons, né? 4 vezes 12, 48 menos 48, 0. Entendido? Achado o P3, agora você ganha o prêmio de saber o valor de N, né? Lembra-se, tínhamos a equação número 1, né? A equação número 1, que a gente já tinha montado com equilíbrio de translação, dizia o quê? Que o valor de N é exatamente P3 mais 36. P3 é 4, portanto, daí concluímos que o valor da força de reação N é 40 newtons. 4 mais 36. Entendido? Vamos lá, mais um, não é? Ah, mas é o mesmo. Cuidado, não é o mesmo, tá? A situação física é a mesma, mas o que a gente vai pedir agora é um pouquinho diferente. Vê lá. Considerando-se que a haste da imagem 1, a mesmíssima de antes, está em equilíbrio de translação e rotação, calcule os valores da força de reação N e do peso do objeto 3.
Ou seja, o mesmo que nós fizemos há pouquinho. O que muda agora nesse exercício? Vê lá, atenção, empregue o ponto A. Lembra-se, anteriormente a gente utilizou o ponto O. Agora nós vamos usar o ponto A, que é exatamente a extremidade onde está suspenso o peso 1, para calcular os torques. Luciano, mas qual é o objetivo desse exercício? São vários. O primeiro deles é você perceber que pode-se empregar qualquer ponto arbitrário. Quando o corpo está em equilíbrio em relação a um determinado referencial inercial, qualquer ponto arbitrário serve para o cálculo dos torques. E segundo, você treinar um pouco mais como calcular os torques mudando esse ponto de referência. Certinho? Ou seja, é refazer o exercício tomando outro ponto de referência. O que significa que nós temos que encontrar o mesmo valor, os mesmos, né? Dois valores de antes. Perfeito? Então, vamos lá. Primeira condição, equilíbrio de rotação. Fazer tudo de novo. Só que agora, é claro, a gente vai encurtar o caminho. Não é mesmo? Qual é a condição do equilíbrio de rotação? Lembra-se, para a translação, nada muda. Somatório das forças igual a zero. Então, nós vamos encontrar o mesmo de antes. N igual a P3 mais 36. Certinho? Isso não depende do ponto de referência, né? O que muda realmente é o cálculo dos torques. Então, como antes, vê lá. A soma dos 4 torques tem que ser zero. Mas cuidado, agora nós temos que avaliar isso em relação ao ponto A. Então, veja lá, ponto A é o nosso ponto de referência. Quem atua no ponto A agora? Peso 1. Ora, se o peso 1 atua no ponto A, o que significa que nós já sabemos qual é o torque do peso 1. Quanto? Agora é zero. Em relação ao ponto A, é zero. Por quê? Porque não há distância da ação do peso 1 ao ponto de referência. Não há braço. Não é mesmo? Muito bem. Agora, N, veja que existe braço em relação a A, existe distância, fará torque. E assim, também P2 e P3. Perfeito? O que mais que a gente precisa saber? Sinais dos torques. Qual será o sinal do torque de N, de P2 e de P3 em relação ao ponto A? Pense aí. Não é? Imagine agora que a barra pode girar em torno de A. Quando N atua, o que ela tende a fazer com a barra em termos de rotação? Não é? Imagina lá, que isso aqui está solto para ser levantado ao redor de A. Qual seria a rotação? Nesse sentido. Ah, muito bem. Então, veja lá. Ó. Tá vendo? Então, N em relação a A produziria uma rotação nesse sentido. Que sentido é esse? Sentido anti-horário. Por convenção angular, positivo o torque. Não é? E quais seriam os sinais dos torques de P2 e P3 em relação a A agora? Então, imagine lá. Esqueça N. Veja lá o P2. Imagine aqui puxando. O que vai acontecer com a haste? Imagine que ela pode girar em torno de A. Né? A haste iria fazer esse movimento. Não é? Portanto, ela sofreria uma rotação angular com sentido angular negativo. E o mesmo com P3. Isso em relação ao ponto A agora. Perfeito? Então, teremos o torque de N positivo e os outros dois negativos. Torque de P1, 0. Montando, vê lá. Torque de P1 em relação a A, 0. Torque de N será intensidade de N, braço de N, que eu estou chamando de dN, tá bom? Daqui a pouquinho a gente identifica o dN. Os outros dois têm sinal negativo, como a gente já mostrou, P2D2, P3D3. Entendido? Então agora é a hora de encontrarmos os braços, os Ds, não é? Repetindo a condiçãozinha, agora vamos procurar na figura, não é? Então vê lá, quem é dN? Braço da força N. Então força N em relação a que ponto? A. Qual é a convenção? Braço é a distância do ponto de referência, que é A, até a linha de ação da força, N. Quanto? 6 centímetros. Quem é D2? Distância de A até a linha de ação do peso 2. Então, será a distância de A até chegarmos onde? Nessa linha de ação. Então, será 6 mais 4,5. E quem será D3 finalmente? Do ponto de referência, que agora é A, até chegarmos onde? Na linha de ação do peso 3. Então, será 6 mais 4,5 mais 7,5. Substituindo, veja lá então. NDN, DN é 6, como já analisamos, menos P2, que é 16, foi dado
Quem é D2 mesmo? Então vê lá, de A até chegarmos no peso 2, na linha de ação deles, 6 mais 4,5, está aqui. E P3, D3, o D3 será 6 mais 4,5 mais 7,5, como nós já analisamos. Fazendo a algebrazinha, teremos lá 6N, aqui teremos, ó, 6 mais 4,5, 10,5, 10,5 vezes 160 vai dar o quê? Vai vezes 16, 168, já está aqui. E a última partezinha, olha lá, 4,5 mais 7,5 dá 18, então menos 18 P3, perfeito? Então daí vamos tirar uma segunda equação. Lembre-se que a primeira nós já temos, ela não se modifica com o ponto de referência. Força resultante igual a zero, não se altera, perfeito? Então a gente já sabe que N é P3 mais 16, assim como antes. O que mudou é a condição dos torques, né, que agora é expressa assim. 6N menos 18P3 igual a 168, perfeito? Bom, podemos usar agora o que nós já sabemos, não é? A equação número 1. Quem é N mesmo? P3 mais 36. Então, podemos substituir 1 em 2. Então, vê lá. Substituímos na A1 em 2, teremos 6N. Quem é N? P3 mais 36. Né? Menos 18P3 igual a 168. Substituição direta. Né? Desenvolvendo a continha, teremos lá 6P3, 6 vezes 36 dá 216, menos 18P3 é 168. Perfeito? Agrupando os termos, teremos o quê? 6P3 menos 18P3 dá menos 12P3. E aqui, ó, transpondo 216 para a direita, negativo, fica menos 216 mais 168. A diferença é 48 com sinal negativo. Né? Então, olha aí, P3 é 48 sobre 12, né? Cancelando o sinal negativo. E como antes, P3, 4 newtons. Perfeito? P3, 4 newtons. Equação número 2, 4 mais 36, N igual a 40. Viu que interessante? Veja então que essa propriedade de fato é absolutamente verdadeira. Perfeito? Estando o corpo em equilíbrio de rotação e de translação, que é o caso, em relação a qualquer ponto num referencial inercial, qualquer ponto arbitrário que você utilizar, o resultado físico da condição não se modifica, não se altera. Muito bem, agora vamos para o nosso último exercíciozinho de hoje, perfeito? Então, vê lá. Considere a situação física ilustrada na imagem 1. Aqui temos aqui uma chave, né? Uma chave inglesa, aqui temos um parafuso e um ponto O. Nessa situação, essa chave inglesa está sendo usada para girar um parafuso cujo centro é esse ponto O. A partir dessa situação física concreta, como veremos, pode-se definir formalmente a grandeza torque. Primeiro, empregando a situação física que nós acabamos de analisar, escreva a definição matemática formal, rigorosa, da grandeza torque. Represente nessa imagem as duas grandezas presentes na definição e citar o significado físico de cada uma delas. 2. Usando a definição que apresentou-se na situação 1, mostre detalhadamente, né, que essa definição, detalhe, quando as forças envolvidas e o ponto de referência O são coplanares, estão todos no mesmo plano, pode ser convertida na relaçãozinha que a gente vinha usando, né? Que a gente usou para resolver os problemas anteriores. Mais ou menos, conforme o sentido, não é? Se horário ou anti-horário, valor da força e braço. Né? Já respondi a terceira. Nos meios técnicos, quais são as denominações usuais para a distância D? Né? Que a gente comentou no item 2. Então, vê lá. O esqueminha rigoroso é exatamente esse que aparece aqui, não é? Começando lá do ponto O, que é o ponto de referência. Temos que definir o ponto P para cada força, que é o ponto de aplicação dessa força. Aqui, no caso, força F. Né? Essa força F tem uma direção, que é essa linha pontilhada aqui. Perfeito? Então, primeiro elemento, força F e o seu ponto de aplicação. Segundo elemento é o vetor R, é o vetor que posiciona o ponto P em relação a O. Vetor posição, vetor que liga ponto O ao ponto de aplicação da força, chamado de vetor posição Rzinho. Perfeito? Então, Rzinho e F que nos darão a definição formal de torque. Ela é feita de que maneira? Relação número 1. Essa é definição. A grandeza torque a rigor foi criada dessa maneira,
Como é que nós lemos a equação número 1? Torque da força F em relação a um determinado ponto, nesse caso ponto O, é definida dessa forma. Você reconhece isso? Ora, isso aqui é um produtinho de dois vetores, é o chamado produto vetorial. Que vetor? R vetorial F. R vezes F. Perfeito? Então essa é a definição formal do torque. No segundo momento, eu pedi para partir dessa relação e chegar na relação número 2, que é a que a gente usa de maneira mais simples. Pois bem, esse torque aqui teria que ser calculado usando produto vetorial, aquela regrinha de fazer produto vetorial que você viu nos seus estudos de geometria analítica, GAAL. Uma das maneiras é com aquele determinante, colocar IJK se for no sistema de coordenadas cartesianas, etc. Porém, o que acontece? Por hipótese, quando o vetor R, posição, e o vetor F, força, todos estão num mesmo plano dessa figura, o que acontece? O cálculo do torque fica simplificado, não é? A gente pode utilizar apenas e tão somente o seu módulo, a sua intensidade. Aí basta lembrar como é que se calcula a intensidade de um produto vetorial, módulo de R vezes F, não é? Lá da geometria analítica, o que é isso? Por definição, intensidade do primeiro vetor, valor de R, intensidade do segundo, valor de F, vezes o seno do ângulo formado pelas direções deles. Aí a gente volta na figurinha. Então, vê lá. Direção de R é essa linha pontilhada. Direção de F é essa outra linha pontilhada. Qual é o ângulo formado por essas duas direções? Chamei aqui de φ. Então, por definição, é seno de φ. Produto do primeiro, intensidade dele, segundo, seno φ. Perfeito? Isso é definição de intensidade de módulo de produto vetorial. Agora, como calcular o seno de φ? Bom, φ é esse ângulo por definição. Se a gente completar a figurinha, se prolongar aqui a direção, o que vai acontecer? Teremos um oposto, né? Opostos pelo vértice. Esse ângulozinho é igual a φ. E aí a gente pode agora, já que eu preciso de seno, construir um triângulo retângulo com essa construção auxiliar. Posso pegar aqui um segmento imaginário perpendicular à direção da força, certo? Até o ponto Q. E aí eu vou ter um triângulo retângulo onde aparece um dos ângulos internos, o φ. E posso calcular o seno dele, que é o que eu preciso. Então, olhando essa figurinha, nesse triângulo OPQ, quem é o seno de φ? Seno é o que mesmo? Cateto oposto a φ é esse comprimento, dividido pela hipotenusa. Então, vê lá. Esse comprimento nós poderemos batizar de D, certo? E chamá-lo popularmente, como ficou conhecido, de braço, não é? Então, é essa distânciazinha aqui, do ponto O até a linha de ação da força. Então, o seno de φ será cateto oposto, que é D, dividido por esse comprimento, que é exatamente o valor de R, a hipotenusazinha do nosso triângulo, D sobre R. Podemos cancelar R, fator comum, e sobra FD. Luciano, e de onde vêm os sinais mais e menos? Ah, muito bem. Esse φ, note lá, esse φ é positivo, né? Contando aqui no sentido anti-horário, como acontece na trigonometria. Agora, imagine que você faça a direção da força F ser essa aqui. Perfeito? Qual seria esse ângulo? Menos φ. Ah, muito bem. Então, seno de menos φ é menos seno φ. Então, aqui trocaria o sinal automaticamente quando a gente fizesse a substituição trigonométrica. Por isso, se a força F atua nesse sentido, ângulo φ positivo, torque positivo, né? Contado no sentido anti-horário. Caso a força F atuasse nessa direção, a rotação seria com ângulo φ negativo, torque negativo. E isso completa, então, a nossa análise da situação geral de definição do torque. Muito bem? Então é isso, estudante. Espero que tenha gostado dessa resolução e, caso assim tenha feito, gostado do que nós apresentamos nesse conteúdo, é hora de deixar o seu like, compartilhar e, se não é inscrito, inscreva-se no canal. Então, como digo sempre, até a próxima aula e bons estudos!